Você já se perguntou se é realmente errado ser rico? Será que o dinheiro em si é o problema, ou é o que fazemos com ele que nos define? Esse é um dilema que atravessa séculos, culturas e crenças. Desde os tempos bíblicos até o mundo moderno, a relação entre riqueza e moralidade é um tema que gera discussões acaloradas. Muitos já ouviram frases como: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas será que essa ideia resume toda a visão bíblica sobre a riqueza? Será que ser rico é por si só um sinal de condenação? Ou será que existe algo mais profundo nas mensagens que encontramos nas Escrituras? Essas perguntas intrigam não só quem busca compreender sua fé, mas também aqueles que olham para a sociedade ao redor e se perguntam sobre as grandes fortunas que dominam o cenário atual. Se olharmos para figuras como Salomão, Davi ou Jó, homens de grande riqueza e poder que também foram vistos como abençoados por Deus, fica difícil acreditar que a posse de riquezas seja o problema. Por outro lado, encontramos várias advertências sobre os perigos do dinheiro e o quanto ele pode corromper o espírito. Então, onde está o equilíbrio? O dinheiro é apenas um instrumento neutro ou ele carrega uma carga moral? Hoje, vamos mergulhar de cabeça nesse tema, desvendando o que a Bíblia realmente diz sobre a riqueza. Não importa se você já leu a Bíblia várias vezes ou se está apenas curioso sobre o que ela tem a dizer. Essa jornada vai nos levar por caminhos surpreendentes, onde a riqueza é vista de diversas formas, dependendo do contexto, da intenção e do impacto que ela tem na vida de quem a possui e daqueles ao redor. O que a Bíblia nos ensina é muito mais complexo do que um simples sim ou não para a pergunta: é pecado ser rico? Afinal, o que faz com que uma pessoa rica seja vista com bons ou maus olhos nos ensinamentos bíblicos? A resposta, como veremos, está nas escolhas que cada um faz com o que tem. Será que a riqueza é uma bênção ou uma armadilha? Podemos encarar o dinheiro como um meio para fazer o bem? Ou ele inevitavelmente leva à ganância e ao egoísmo? Fiquem até o final para descobrir como esse dilema pode afetar nossas próprias vidas, mesmo que não estejamos entre os mais ricos do mundo. Porque no fim das contas, o que a Bíblia realmente destaca é o coração de quem possui a riqueza, e não a riqueza em si. Primeiro, é preciso entender que as Escrituras não condenam o dinheiro ou a posse de bens materiais. Há diversos exemplos de personagens bíblicos que possuíam grandes riquezas e que ainda assim eram considerados justos e fiéis. Abraão, por exemplo, foi abençoado com terras e rebanhos. Ele era um homem rico, mas sua riqueza não o afastou de Deus. Pelo contrário, ele é tido como o pai da fé, um exemplo de obediência e humildade. O mesmo pode ser dito de Salomão, que recebeu sabedoria e riquezas sem igual. No entanto, ambos são exemplos de como a riqueza pode ser uma ferramenta para cumprir os propósitos divinos, desde que usada com responsabilidade e senso de dever. Por outro lado, a Bíblia também não hesita em alertar sobre os perigos da riqueza. O apego ao dinheiro, a ganância e o desejo desenfreado por mais podem desviar as pessoas do caminho da retidão. A famosa passagem que diz: "O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males", nos mostra que o problema não está na posse de riquezas, mas no quanto permitimos que o dinheiro controle nossas vidas e nossas ações. Ser rico não é por si só um pecado, mas o que fazemos com essa riqueza pode nos levar a caminhos sombrios ou luminosos. Aqui está o ponto central da questão. A riqueza pode ser um instrumento poderoso para o bem ou para o mal. Na Bíblia, Jesus conta a história do jovem rico, um homem que seguiu todos os mandamentos, mas que hesitou quando Jesus pediu que ele vendesse tudo o que tinha e desse aos pobres. O problema do jovem não era o fato de ser rico, mas o apego ao que possuía. Ele não conseguia abrir mão de suas posses, mostrando que o dinheiro tinha um poder sobre ele. Esse é um dos grandes perigos da riqueza.
ela pode facilmente se tornar o centro da vida de alguém, afastando a pessoa de valores mais profundos e duradouros. E o que dizer sobre o famoso Sermão da Montanha, onde Jesus fala sobre os pobres de espírito e os humildes? Ali, ele parece valorizar a simplicidade, a humildade e a generosidade, em oposição à ostentação e ao acúmulo de bens. Isso não significa que a riqueza seja condenada, mas que o foco da vida não deve ser o acúmulo de bens materiais. Em outras palavras, a riqueza pode existir, mas não deve ocupar o lugar central nas prioridades de uma pessoa. Outro exemplo interessante é o de Jó. Jó era um homem riquíssimo, mas sua história nos mostra algo profundo sobre a relação entre fé e riqueza. Ele perdeu tudo o que tinha: bens, família, saúde, mas nunca perdeu sua fé em Deus. E no final, ele foi abençoado novamente com riquezas ainda maiores do que as que possuía antes. A história de Jó nos lembra que a riqueza é temporária e que o verdadeiro valor de uma pessoa está em sua fé e caráter, e não em seus bens. O livro de Provérbios também oferece várias lições sobre a riqueza, muitas vezes em contraste com a pobreza. Ele exalta o trabalho duro e a diligência como formas de alcançar prosperidade, ao mesmo tempo que adverte contra a preguiça e a irresponsabilidade financeira. No entanto, Provérbios também nos lembra que a verdadeira riqueza não é medida pelo que possuímos, mas pela sabedoria e integridade. Uma vida próspera, de acordo com as Escrituras, é uma vida vivida com propósito e moralidade, e não apenas uma vida de acúmulo de riquezas. Outro ponto interessante é que a Bíblia, em diversas passagens, também ressalta o valor da caridade. A verdadeira riqueza, muitas vezes, é definida não pelo quanto se acumula, mas pelo quanto se compartilha. Jesus, em várias ocasiões, exaltou aqueles que, mesmo tendo pouco, ofereciam o que podiam aos necessitados. A parábola da viúva pobre, que doou tudo o que tinha, é um dos exemplos mais claros disso. Para Jesus, o valor de um presente não era medido pela sua quantidade, mas pela intenção e pelo sacrifício por trás dele. Assim, a generosidade, independentemente da quantidade de recursos disponíveis, é sempre louvada. No entanto, há uma linha tênue que separa a generosidade verdadeira do ato de doar apenas para ser visto ou ganhar prestígio. A Bíblia alerta para esse perigo, mostrando que a motivação por trás de nossos atos é o que realmente importa. Aqueles que fazem caridade apenas para serem reconhecidos pelos outros, segundo as Escrituras, já receberam sua recompensa na forma de aprovação social. Por outro lado, quem age em silêncio, sem buscar glória pessoal, acumula tesouros no céu. Esse contraste deixa claro que a riqueza pode ser um caminho para o bem, desde que usada de forma altruísta e sem segundas intenções. Ainda assim, a Bíblia não ignora as desigualdades sociais e a injustiça que muitas vezes acompanham a acumulação desenfreada de riquezas. Em diversas passagens, encontramos críticas aos ricos que exploram os pobres, que vivem com luxo excessivo enquanto outros passam fome. Isaías, por exemplo, critica aqueles que constroem grandes casas e expandem suas terras, enquanto negligenciam a justiça e a equidade. Esses textos sugerem que a riqueza, quando conquistada de forma injusta ou às custas do sofrimento alheio, é vista com reprovação. A verdadeira justiça, segundo as Escrituras, envolve compartilhar, promover o bem-estar coletivo e garantir que todos tenham acesso ao que precisam para viver com dignidade. Por fim, o que aprendemos ao longo dessas reflexões é que a riqueza, por si só, não é condenada na Bíblia. O que importa é a maneira como lidamos com ela. Se a usarmos para promover o bem, ajudar os outros e viver de acordo com os valores espirituais, ela pode ser uma bênção. No entanto, se nos deixarmos consumir pelo desejo de acumular mais e mais, negligenciando o impacto que isso tem sobre nossa vida espiritual e sobre os outros,
ela pode facilmente se transformar em uma maldição. E no mundo de hoje, onde a riqueza é frequentemente vista como um fim em si mesma, essa mensagem se torna mais relevante do que nunca. Então, onde isso nos deixa, ser rico, de acordo com a Bíblia, não é pecado. O pecado está no apego excessivo ao dinheiro, na falta de generosidade e na falta de propósito moral no uso da riqueza. A questão não é quanto você tem, mas o que você faz com o que tem. Para muitos, a riqueza pode ser uma bênção, uma oportunidade de fazer o bem, de ajudar os outros e de viver uma vida plena. Para outros, ela pode se tornar uma armadilha, uma fonte de egoísmo, ganância e distanciamento dos valores espirituais. A Bíblia nos convida a refletir sobre nossas prioridades e a colocar as pessoas e nossos valores acima das coisas materiais. Ser rico não é errado, mas ser cego às necessidades dos outros e às responsabilidades que vêm com a riqueza pode ser um grande erro. O dinheiro, no final, é uma ferramenta. Ele pode construir ou destruir, dependendo de quem o manuseia e como é usado. E você, já pensou sobre o que faria se tivesse grande riqueza? Como você lidaria com o poder e as responsabilidades que vêm com o dinheiro? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões e vídeos sobre temas tão instigantes quanto esse. Compartilhe o vídeo com seus amigos e continue acompanhando nossos conteúdos.